Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso de 10 minutos, foi menos do que da semana passada. Bom, hoje a gente vai falar sobre colorismo e eu confesso que é um assunto que eu não domino tanto, né? Mas que eu vejo as pessoas abordando de várias formas nas redes sociais e normalmente em tom de chacota, né? Chacota é a nova forma de comunicação. Só que existem várias questões sérias que passam por esse assunto, né? E a gente tem uma equipe bem bacana aqui no Ambanza, né? Fora as pessoas que já fazem parte do coletivo, que não aparecem no vídeo, a gente tem o Thiago, que é historiador, e a Jéssica, que também estuda bastante esse tema, né? Além da Tiffany, né, que também nos ajuda. E hoje a palavra principal vai ser da Jéssica e do Thiago para falar sobre esse assunto, justamente porque o Thiago é historiador e a Jéssica já estuda bastante esse tema, né? Jéssica, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que antes da gente entrar no tema colorismo, que é uma pauta que, de certa maneira, foi importada das discussões raciais dos Estados Unidos, é importante a gente contextualizar como se dá as dinâmicas raciais no Brasil, que são muito diferentes da americana. Então, a primeira coisa que a gente tem que pontuar, no Brasil, existe um complexo de subalternidade da elite, do colonizador. A gente tem um caso muito específico de que, no contexto global, onde o branco hegemônico é o branco anglo-saxônico, o branco latino ele está no papel de subalternidade. É o papel de subalternidade que gera duplo ódio, que gera um complexo de inferioridade, e no qual ele quer descarregar nas outras etnias dessa complexidade latina aqui, onde a gente se encontra, né? Principalmente negras e indígenas, todo esse complexo. Ou seja, para ele se reafirmar como superior, ele precisa ser bem mais violento com aqueles que ele consideram inferiores. Não sei se fica claro essa dinâmica. E por que é importante entender isso? Quando a gente vai lá para o final do século XIX, onde a escravidão já tinha sido abolida quase no mundo inteiro, para impedir o acesso da população negra ao que eles chamam de direitos das pessoas brancas, né, foi cunhada a eugenia. Já havia dentro da cultura europeia, e principalmente da religião, uma estrutura que validasse a escravidão, só que o século XIX ele estava vindo com uma postura muito desenvolvimentista e muito científica. E é claro que veio aí uma pseudociência, e quem me conhece sabe que eu odeio pseudociências, veio uma pseudociência chamada racismo científico, que é o braço forte da eugenia, que nos comparou com animais, né? Eles colocavam o ser humano negro entre o meio termo entre a besta fera e a criança branca. Então eles falavam que a gente está nesse meio termo, um pouquinho mais inteligente que uma besta fera e um pouquinho menos inteligente que uma criança humana ou branca. Esse era o nosso conceito de intelectualidade. E por várias medições malucas de crânio, de nariz, características nossas que eles consideravam como demonstrativas de inferioridade. E aí veio dessa eugenia para que se mantivesse uma sociedade saudável, próspera e principalmente desenvolvimentista, porque o Thiago pode contar depois, mas aí estava entrando Revolução Industrial, então o caráter de desenvolvimentista estava muito alta, e aí a gente tinha os pretos como pessoas que só servem como trabalho braçal labore, né? Só serve para ser escravo. Então, numa sociedade de desenvolvimento, eles não tinham lugares. E foi preciso pontuar. E da eugenia nasceu a necessidade, aqui no Brasil, de se clarear o país para que ele pudesse evoluir. O Brasil era um país muito preto, e isso atrapalhava o desenvolvimento. Né? Ele tinha que ser clareado, para que assim ele pudesse se comparar às nações superiores, lembra do complexo de inferioridade do nosso colonizador, que é latino, e aí ele pudesse se igualar ao norte global. Então, esse complexo veio aí com a ideia de eliminação mesmo, extermínio étnico. O preto tem que ser morto ou tem que morrer de fome. Em outra parte dessa análise antropológica, veio uma outra frente
de interpretação que ainda era eugênica, apesar de se negar eugênica, que era o da miscigenação. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Gilmar Freire, né? Casa Grande Senzala, enfim, ele via na miscigenação a possibilidade de ascensão daquela população negra ao branco. Então, o miscigenado, que eles usavam o termo mulato, ele era a ponte que possibilitaria a ascensão daquela população extremamente preta para uma população branca. Não sei se vocês lembram daquele quadro, A Redenção de Cã. É um dos quadros que eu mais odeio na história da arte brasileira. Tem aquela avó negra, aquela filha miscigenada e o filhinho branco, né? E qual que era a intenção? De que até 1990, pelo menos, todos os negros tivessem sido eliminados. Seja pela eugenia clássica, que é matando, né? Vamos falar o português correto, ou matando, ou encarcerando, matando de fome, ou pela miscigenação. Mas essa miscigenação ela tem um caráter importante. Não é miscigenar o negro brasileiro com a elite branca. Havia, nesse mesmo período histórico, uma recente entrada de imigrantes brancos. E essa entrada estava sendo patrocinada pelo Estado brasileiro. Né? Haviam várias facilitações e incentivos e subsídios, que é algo que eles não gostam que a gente lembre, mas haviam diversos subsídios para essa população branca, considerada branca de segunda classe, chegar no Brasil e ascender. E a miscigenação entre essas pessoas brancas de segunda classe e os negros era visto como positiva. Por quê? Ia ter uma população parda e, segundo a ideologia deles, futuramente branca, ao mesmo tempo que essa população parda não ia acessar o capital da elite branca, porque eles iam ser miscigenados com brancos pobres. Então, iam se manter essa população preta e parda na base da pirâmide social, né? Os brancos da elite iam considerar sendo puros, não miscigenados, e os brancos dessa pirâmide lá não são muito importantes. Então deu-se essa dinâmica. E aí veio essa conjuntura no Brasil que é muito particular, porque era um país que, ao mesmo tempo, havia uma política de genocídio, havia uma política de miscigenação. É muito singular um país, uma pátria, que, ao mesmo tempo, adotem esses dois pensamentos em concordância. Porque, dentro do contexto eugênico, a miscigenação é uma falha. Né? A miscigenação é uma falha grave, é necessário que se mantenha a pureza da raça. E aqui no Brasil se trouxe o instinto exterminativo do diferente, dessa eugenia, junto com a miscigenação, agora como ferramenta eugênica, como um instrumento de aniquilação do outro, por considerar a raça branca como superior, logo o cruzamento dessas duas raças iriam levar um sujeito branco. Olha como que isso é particular. Se você for pensar a história do mundo em quesito de eugenia, racismo e preconceito. E aí nasceu o quê? Esse racismo complexo, né? Que esse racismo que chamaram de sutil, mas de sutil não tem nada, porque matar um negro a cada 23 minutos não tem nada de sutil, né? Que nos adoece muito, só que ele é muito bem estruturado, ele é muito bem montado, ele é multifacetado, né? Então ele tem gamas de complexidade muito maiores do que outros eventos eugênicos no mundo. Tanto que ele se perpetua e se reverbera. Né? Hoje em dia é muito mais fácil você ver um negro andando da Times Square do que nos jardins. Né? Então, a gente conseguiu, sem declarar uma segregação, estruturá-la e estabelecê-la. E aí que entra a questão dos pardos. O pardo, ele é um apagamento da identidade étnica, tanto de negros quanto de índios. E até eu vou falar aqui de alguns brancos latinos, porque a gente esquece que a Península Ibérica
era uma terra de brancos de pele caramelo, com cabelo e olhos escuros. E às vezes essas pessoas, de terem essas características que são europeias, tendo como modelo de europeu o branco caucasiano, o loirinho de olho azul, não se entende como branco. Há uma confusão de não entender que os brancos daqui são latinos. E aí a gente tem essa confusão étnico-racial que chama pardos, que é um crime dentro do Brasil. É um apagamento. E ele não foi feito à toa. É muito importante que eu não me reconheça enquanto preta, não me engaje em lutas políticas negras. Ao mesmo tempo que é muito importante que eu esteja dentro de uma classe sócio e racial subalternizada. Quando a gente pega pretos e pardos, a gente vê que a diferença de renda entre pretos e pardos é de R$ 30, enquanto para pretos, pardos e brancos é de mais de R$ 1.000. Vocês entendem o gap? Se a Tiffany, que é retinta, e eu, que sou parda, a gente tem uma diferença ali de R$ 30. Isso significa que a gente provavelmente mora no mesmo tipo de comunidade. A gente tem o mesmo acesso social. A gente tem um acesso educacional muito parecido. Porque a nossa diferença social é muito pequena. E nós duas estamos condicionadas a papéis serviço. Óbvio que existe diferenças entre a retinta e a parda, a gente vai entrar nisso, mas toda essa classe que é considerada negra está condicionada dentro dos papéis serviço. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que social, econômica, financeira e educacionalmente, a gente está enquadrada nos mesmos dispositivos sociais. Como eu já falei bastante, eu vou passar a bola para o pessoal aí, e depois eu volto. Antes de passar para o Thiago, uma questão que eu achei muito importante no começo da sua fala é sobre a diferença entre o pensamento do Nina Rodrigues, né, que era um dos defensores declarados do eugenismo, e os outros que se consideravam menos racistas. Se eu não me engano, Silva Romero era um deles, né, se considerava menos racista e contra o eugenismo. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que era uma diferença mínima, quase como se a gente fosse comparar o PMDB com o PSDB, saca? É uma diferença mínima de ideologia, porque enquanto um pregava justamente que o mestiço era a degeneração das raças, que era o caso do Nina Rodrigues, que fundamentou muito do que a gente falou sobre criminologia e etc., né? O outro, ele pregava que, sim, a mestiçagem era uma coisa positiva, principalmente se a gente fosse parar para pensar na questão da criação de uma unidade nacional, só que a mestiçagem era uma coisa positiva, contando que, segundo Nina Rodrigues, depois de séculos, né, existiria um grupo de pessoas que teriam, sim, uma origem negra, porém teriam um fenótipo de pessoas brancas e teriam a cultura de pessoas brancas. Então, quando a gente pensa no eugenismo, reforçando mais uma vez a sua fala, a gente também fala a questão do apagamento cultural da população preta. Então, assim, não é só o apagamento no que diz respeito às questões fenótipas, com relação ao apagamento cultural, ao apagamento da cosmovisão, né? Então, tudo que a gente vê hoje de política de silenciamento da cultura preta também faz parte de um processo que se iniciou, né, no começo do século. Quando a gente pensa em morte de pessoas pretas e em genocídio de pessoas pretas, a gente também está falando de genocídio de uma cultura, de morte de uma cultura. Tiago? Cara, então, assim, a gente pode levantar sobre esse tema diversos elementos, assim. O que eu vou falar aqui agora, ele está baseado basicamente num livro que foi meu livro de cabeceira durante todo o ensino superior de História, que é Onda Negra, o Medo Branco, o Negro no Imaginário Coletivo no século XIX, que é um livro fundamental para que a gente possa entender como se deu essa construção da imagem do povo preto, do povo negro, na história política do Brasil. Mas eu quero voltar um pouco antes, e eu acho que essa parte ela se faz necessária, para que a gente possa entender a própria formação do português, entende? Que a gente, entendendo como funciona a formação do português em si, a gente vai entender o quão e o porquê o nosso racismo
ele é diferente do racismo, por exemplo, americano, do racismo inglês ou do racismo belga, por exemplo. A formação do Estado português, ou português em si, ele é uma formação já miscigenada. O português, na Europa, ele já é um povo miscigenado. Ele é um povo miscigenado de mouros, entende? Miscigenado também de uma parte, de uma cultura que vem do norte, do sul da Espanha, né? Ali, e tem bastante, muita influência da religião greco, né? Da cultura greco-romana, basicamente. Então, assim, a formação do português em si, ele já é algo miscigenado. E aí você tira esse cara português que veio colonizar o Brasil, que ele é o marginal, no sentido literal da palavra, ele está à margem da sociedade, ele era o bandido. E aqui na colônia, ele tem a possibilidade de uma ascensão. E aí eu acho que vai encaixar bem dentro desse contexto, desse fervilhamento todo social. Porque você tem um povo muito resistente, porque, assim, o grande problema da nossa história, e aí eu estava vendo alguns comentários do Lucas, que ele fala que isso só vai acabar quando a gente estudar a nossa história. E eu acho que isso é muito verdade, mas é estudar a nossa história sobre a nossa perspectiva. Porque, antes de mais nada, a história ela é uma ferramenta branca. A história, enquanto ciência, ela vem para a Itália colonizar a África com o discurso de que aquilo lá antigamente era deles também, entende? Então, assim, a história, o que a galera preta faz, o que a galera asiática faz hoje, a galera asiática, exceto o Japão, né, que aí é uma outra história que a gente precisa estudar um pouco depois, mas o que a galera preta faz, o que a galera indígena faz, o que a galera asiática, exceto o Japão, faz hoje, é ressignificar algo que foi uma ferramenta de tortura para a gente. Porque a história, ela é essencialmente de brancos para brancos. Entende? Quando a Beatriz Nascimento ela fala que a história do Brasil ela é escrita por mãos brancas, ela está falando todo esse processo em que, para você compreender, você, enquanto povo, e porque a história de um povo se faz pela história, você precisa abrir mão de certas coisas. Entende? E essas certas coisas estão diretamente relacionadas à nossa cultura, porque a nossa luta é uma luta de bastante resistência. E aí entra alguns pontos que é muito peculiar no Brasil. E aí eu vou trazer alguns elementos, por exemplo, qual é a grande diferença e por que tem todo esse debate do colorismo no Brasil, basicamente. Porque a real, tipo assim, o que difere se você vai sofrer mais ou menos preconceito no Brasil são basicamente três coisas. O tom da sua pele, então quanto mais claro você tiver, mais aceito pela sociedade você é, fato, ok? A segunda coisa ali é a questão do próprio nariz, então o fenótipo do nariz, e tem uma questão policial disso, porque um dos livros de uma pessoa que foi cancelada recentemente, ela trabalha exatamente sobre essa questão, sobre como o fenótipo do negro, ele vai muito parecido com o que a gente tem hoje, em Ruanda, por exemplo, entende? Então, você tem ali características de fenótipo de nariz. Então, quanto mais próximo do nariz africano, mais propício à marginalidade aquela pessoa tem. E no Brasil, principalmente, algo relacionado ao cabelo. Entende? Homens negros no Brasil, eles, assim, basicamente da minha cor, um pouco mais claros, eles conseguem esconder um pouco da sua negritude raspando o cabelo. Entende? Assim, eu vim de uma família que minha mãe raspava meu cabelo na máquina e na lâmina, entendeu? Era essa infância que eu tive basicamente até os 14 anos de idade. Era raspado o cabelo na máquina zero e na lâmina. Então, assim, a gente quebrar esses traços. E quando minha barba começou a crescer, era raspado também. Porque homem preto só serve se for com o cabelo raspado. Então, tem toda essa característica. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, saca? É isso. E o cabelo, para a mulher, é algo que é da essência dela, principalmente dentro de uma cultura cristã que nós temos, entende? Então, essas três características, o tom da pele, o fenótipo do nariz e o fenótipo do cabelo, ele é fundamental para você diferenciar se você pode ou não ter acesso a migalhas desse povo branco. E aí o que acontece? O que eu vejo hoje? Eu vejo essas pessoas
que são as pessoas retintas, que sempre foram preteridas em diversas áreas, hoje tomando um local de autonomia nesses discursos, e eles se apropriando, inclusive, até bem para tocar nesses pontos. Porque, assim, é óbvio, e assim, eu falo porque já tive muitos e muitos amigos de infância retintos, assim. E, assim, é para contar no dedo poucos que estão bem hoje emocionalmente, mesmo. No sentido daquilo ser uma marca tão grande para eles, que até as pessoas mais clarinhas, porque tem muito isso, né? Tipo assim, quando você... E aí a gente vai tocar em alguns assuntos, principalmente da infância. Quando você é criança, você tende a reproduzir aquilo que você vê em casa, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê numa sociedade como um todo. E aí, na sala de aula, né, que a gente agora tem como bullying, então você tende a fazer o bullying, né, para não sofrer o bullying. E aí as últimas pessoas que tinham essa possibilidade de atacar para não ser atacado eram as pessoas retintas. E hoje eu acho que esse discurso, por isso que antes da gente entrar em live, eu falei, cara, a melhor pessoa para a gente poder ouvir sobre é a Tiffany. Porque eu acho que é ok a gente ouvir isso. Eu acho que uma coisa é eu, Thiago, entender o processo de colonização, entender o processo de apagamento da história preta no Brasil, entender todo esse processo, que é um processo político, como a Jéssica mesmo falou, de miscigenação. Ok. Outra coisa é a gente passar pano, entende? Eu acho que, assim, eu sou privilegiado pelo tom da minha pele, pelo fato da minha mãe ter sido branca, eu sou muito mais privilegiado que meu pai e minha mãe fossem pretos, retintos, por exemplo, entendeu? Isso é fato. Até pela cultura da beleza, entende? Desde muito pequeno, o comentário que o filho daquela mulher branca lá, que adotou um menino preto lá, tipo, eu sempre tive aqueles comentários do tipo, quando crescer vai ser o negando de tirar o chapéu. Eu sempre tive esse rótulo. Agora, eu tenho amigos meus que vieram descobrir afeto depois de muito tempo, tipo, papo de 26, 27 anos, entende? E assim, amigos que, mano, eles não devem ter de beleza pra pessoa nenhuma, inclusive pra mim. Agora, é óbvio que quanto mais próximo do branco você tiver, mais aceito você é. E aí a gente pode, de repente, entrar aqui e tentar discutir por que esse homem preto e por que a gente volta e meia tocando nesse assunto de palmitagem, por que a gente trabalha com toda essa questão de fenótipos no Brasil. Ok, a gente pode até trabalhar sobre isso. Mas uma coisa é fato. As pessoas retintas, elas sofrem muito mais preconceito, elas têm muito menos acesso às coisas do que as pessoas não tão retintas assim, entende? Essa questão do acesso ao afeto e do que é considerado belo é uma questão que nos contamina, né? Como você mencionou, desde a infância. Até porque quando a gente liga a televisão, o que a gente vê, né, são estereótipos muito linkados ao branco e não ao negro, né? Estereótipos do que é bonito, do que é aceito, de como tem que ser o seu nariz, de como tem que ser sua boca, de como tem que ser sua pele, de como tem que ser seu cabelo, né? E quando você vai estudar essa questão do embranquecimento, você descobre que uma das pessoas que era eugenista era Roquete Pinto, que era o pai da comunicação. E aí você começa a entender, né, que existe um projeto. Quando você ouve alguns militantes falando sobre projeto de genocídio das pessoas negras, esse projeto ele realmente é fundamentado. Um dos pais também um dos grandes adesores, né, ao projeto eugenista era o criador do jornal Estado de São Paulo também, né? Então a gente começa a pesquisar e começa a entender como a comunicação, né, como deter a imagem, o poder sobre a imagem é influenciador, né? Porque aí você determina quem vai ser considerado o bandido, qual que vai ser a cara desse bandido, né? Se ele vai ser mais escuro, se ele vai ser mais claro, como é que vai ser o cabelo dele, né? Qual que vai ser a cultura dele. E aí, dentro daquela população mesmo, da população que em sua maior parte é preta, você determina também quem vai ter acesso ao amor, quem vai ter acesso ao carinho na infância, quem vai ter acesso à proteção da professora,
né? Quem vai ter acesso ao acolhimento? E isso acaba causando alguns traumas dentro da cabeça daquela criança, né? Traumas esses que, se você conversar com qualquer criança negra, ela vai conseguir dizer. Estamos com um problema técnico. Kátia. Ih, Kátia travou, gente. Kátia. Acho que pode passar a fala para Tiffany, e aí quando ela voltar, ela conclui. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu acho que a melhor forma da gente entender todo esse complexo dessa história que a gente está contando aqui agora, principalmente assim, pelo viés da pessoa preta, certamente é a gente ouvir as músicas do Djonga. Porque, assim, nada mais característico do que as músicas do Djonga para falar sobre isso. Assim, tem diversas letras de músicas que ele trabalha muito sobre essa questão de ser o preto retinto no Brasil, que era o preterido, entende? Desculpa, gente, eu tava falando, eu acabei caindo. Eu achei que todo mundo tinha caído, acho que foi só eu que caí. Eu não sei se a Tiffany falou, se ela quer falar sobre a questão, né? Eu, por exemplo, sou filha de pais negros, só que com tons de pele diferente, né? Então, falando sobre essa questão do colorismo, o meu pai, ele era mais claro que a Jéssica, ele era um homem provavelmente fruto de um histórico de relações interraciais que não era do meu avô, nem da minha avó, que eram duas pessoas negras, mas provavelmente fruto de algum tipo de estupro, porque ninguém mencionava qual era o branco que tinha dado origem àquela pele clara. Ninguém sabia de onde vinha. Mas eu lembro muito que, até comentei quando a gente foi fazer reunião internamente, que muito da receptividade que o meu pai teve, né, por ter a pele clara e se relacionar com uma mulher retinta, foi uma receptividade do meu avô, que era um homem negro, que reproduzia muitas falas do Nina Rodrigues. E isso é muito importante ser marcado, porque, assim, existe o que o Thiago falou, né, e que a gente observa, e que a Jéssica também mencionou, da diminuição das oportunidades para as pessoas retintas de acesso a afeto, de acesso a carinho, de acesso a emprego, de marginalização, existe muito isso. E existe um outro contraponto, que é o reforço da ótica do Nina Rodrigues, que era um cara extremamente racista, ao tratar as pessoas negras também, que são frutos dessa miscigenação. Então, a gente tem dois extremos que são extremamente perigosos para o nosso povo, e que são dois extremos que são vindos de uma estrutura racista que existe justamente para nos separar, entende? Porque, como a Jéssica mencionou, são dois extremos que acabam sendo frutos de violência cometida por uma sociedade racista. E à medida que eles se separam, eles se tornam mais frágeis para serem atacados. Então, eu lembro muito que o meu pai, ele era associado a uma pessoa de má índole, a uma pessoa que era passível de trair a minha família de alguma forma, que ele era atribuído, a personalidade dele era atribuído à falta de caráter. Quando eu fui pesquisar sobre Nina Rodrigues, quando a gente estava pesquisando sobre criminalização, seletividade penal e etc., muito da teoria de Nina Rodrigues, que é um dos grandes eugenistas, né, desse país, que se baseava em Lombroso, que é outro maluco, só que italiano, ele falava justamente sobre isso. Ele defendia que as pessoas que eram filhas de relacionamentos interraciais, as pessoas que eram miscigenadas, elas eram degeneradas. Então, o que acontece? Esse discurso, ele meio que ficou embutido na mentalidade das pessoas, até na forma de se comunicar, ao diminuir essas pessoas que têm a pele um pouco mais clara, porém são pretas. A gente acaba criando um conflito que é diminuir essas pessoas que são miscigenadas e que são pretas, e assim, se esquecendo que a sociedade racista também faz isso com elas. E que elas são tão pretas como qualquer um de nós, entendeu? E à medida que a gente afasta eles da nossa cultura, a gente está cumprindo o papel que os racistas querem, que é justamente fazer com que essas pessoas percam a sua identidade racial, busquem se clarear cada vez mais,
né, e deixem de serem pessoas negras, né, abandonem a luta, abandonem a cultura, abandonem o ideal, né, que tem a ver com o nosso povo. Tiffany, eu queria muito que você falasse da sua percepção sobre esse tema com as pessoas. Você abre aí seu microfone? Então, vamos lá. Falar da questão escolar, né, porque o que acontece? O índice de pessoas retintas alfabetizadas é baixíssimo, né? Então a gente tem que ver o que leva essas pessoas a não estarem dentro da escola. Claro que tem todo um fator estrutural de falta de oportunidade e tal, mas quando a pessoa retinta já está dentro de sala de aula, já tem uma mar de coisas para não deixar ela ir até o final, você sabe? E é muito grande. Geralmente eu até falo quando eu tive outra amiga retinta, que era muito maneira, que ela entendia tudo que eu falava e tudo que ela falava eu entendia. É até a Kelly, se ela estiver vendo, aparece aí, Kelly. Que era muito maneiro, quando ela chegou, eu me vi representada, e ela também se viu representada, porque a gente era as duas únicas retintas que tinha na escola inteira, assim. Um bagulho bem doido. E, cara, então, e isso foi o quê? Quase já chegando na 7ª série e tal, já quase saindo. E muitas das vezes também eu tinha que fazer outro tipo de prova. Às vezes minhas provas sumiam do nada. Ninguém nunca sabia onde estavam as provas. Então, uma coisa que pega muito é o emburrecimento, né? Que eles falam como você fosse burro. E se você tem que botar na cabeça que você não é, porque senão você... Já tive muito amigo que botava na cabeça que era burro. Tipo assim, você sabe que você fez a prova simplesmente sumiu e, tipo, ficava naquele sumiu. Mesmo sabendo que o aluno estava ali, que o aluno fez. Muitas vezes eu já fiz mais de 4 provas. Também não estava nem aí, eu sabia que eu sabia que eu ia fazer e ia tirar 10. O problema era me dar 10, entendeu? Era vários maravilhismos para poder não dar 10. Podia dar 6, 7, mas o 10 mesmo não chegava. Mas é aquilo, né? Uma nota. Eu sei do meu potencial, pô. O cara só queria me desqualificar enquanto nota. Né? Várias paradinhas aqui, umas paradinhas ali. Então é basicamente isso. Principalmente isso. Assim, te dá uma... te confundir com uma outra pessoa, entendeu? Dar chamada, assim, não botar presença para você e falar que você parece com uma outra pessoa, tipo, nada a ver, que nem tava ali. Tem umas coisas bem complicadas mesmo. E por mais que a gente fala que é as salas de aula, quando é uma pessoa bem branca, é outras bem parda. Então, como é o mais perto do branco possível, então a percepção deles do racismo passa, né? Porque você é criado como o mais claro da família, não sei mais o quê, então você não tem tanta aquela percepção que a gente tem hoje, entendeu? Eles te dão uma certa vantagemzinha para você não enxergar que o seu outro colega também preto passa por outras coisas. Então é muito difícil você chegar e falar que você teve um caso de racismo com um certo professor e aquele cara não entende que você teve aquele problema, porque o cara trata ele diferente. Tipo assim, te trata da mesma, só não te fala as palavras que fala para outro. Ele te trata ruim, mas com, tipo, beijando. Entendeu? Mas é isso. Isso que você está falando, Tiffany, é muito importante, porque eu mesma percebi essa diferença de tratamento relativo a tonalidades, né? Então, eu lembro que eu estudei numa escola particular e o tratamento que era dado a mim era diferente do tratamento que era dado a uma menina que era pouca coisa mais clara que eu, que era da cor da Jéssica. E assim, um dos fatores era o cabelo, que era o mais próximo que ela tinha das pessoas brancas. Então, assim, eu lembro que eu tentava me aproximar dela e ela fugia de mim. Ela fugia, porque estar próximo de mim era estar associado a ser negra, né? E a ser tratada como uma pessoa negra. E ela não queria ser tratada como uma pessoa negra. Ela não queria ser ofendida todos os dias. Ela não queria ter que bater em alguém. Eu não queria ter que proteger o irmão de algum tipo de violência. Né, era uma coisa que, assim, eu lembro que as professoras que eu tive, elas não tinham uma postura de acolhimento, elas tinham uma postura de novo aconteceu isso? Eu não acredito que isso está acontecendo de novo. Né? Você bateu nele, você vai para a diretoria, sabe? E se torna muito mais complicado quando você pensa, por exemplo, no ambiente de uma escola particular, que foi onde eu estudei até a 3ª série, porque se você for parar para pensar, a escola particular trabalha com uma estrutura mercadológica. Então, ela não vai punir a maioria dos alunos brancos
por ofender uma criança negra? Porque a criança negra ela é a minoria, no sentido de ser o valor mais baixo de mensalidade, ou a única mensalidade daquela escola. Então, ela não vai contra a ideologia de todos os pais brancos pagadores de mensalidade em prol de uma única mensalidade de uma criança negra, entende? Então, fica essa situação conflitante. E aí, ao mesmo tempo isso, quando eu fui para a escola pública, eu senti um alívio muito grande, porque quando eu estava na escola pública, tinham outras pessoas negras além de mim. Eu não era a única negra. Então, isso me deu uma respirada. Só que, ao mesmo tempo, o preconceito ele não diminuiu em função disso, né? Porque o tratamento era a menina branca como a menina frágil a ser protegida, e eu, a menina que tinha que provar que tinha alguma característica boa. E essa característica era ser inteligente, então eu tinha que, eu tinha que ser a mais inteligente, porque aquilo garantia o mínimo de dignidade dentro daquele ambiente, saca? O mínimo de respeito, o mínimo de proteção, tanto por parte dos professores quanto por parte dos outros alunos, e o mínimo de credibilidade também. Então, assim, é muito louco quando você cresce, fica adulta, e as pessoas falam, aquela pessoa é uma preta arrogante, né? Que é uma coisa que as pessoas utilizam. Só que mal sabem as pessoas que isso foi uma estrutura que você utilizou para se proteger na sua infância de uma ameaça que era uma ameaça psicológica e uma ameaça física. Porque o racismo, ele faz com que as outras crianças te desumanizem a um grau que te bater é uma coisa normal. Eu nunca vi, por exemplo, as meninas mais claras, com aparência mais claras mesmo, as loiras, se metendo em briga de bater. Agora, eu não. Eu tive que aprender a bater. Não foi uma coisa que, a Kátia é agressiva. Foi uma coisa eu tive que aprender, porque se eu não batesse, eu apanhava e o meu irmão também apanhava. Então, era uma questão de proteção. Eu tive que ser a mais inteligente para manter uma certa dignidade e para manter um bom olhar do professor sobre mim. Além da questão dos meus pais, óbvio que toda criança tem essa questão, mas para manter essa questão do bom olhar do professor sobre mim, a proteção do professor sobre mim. E aí, quando você se torna criança, quando você se torna adulto, você para nessa questão. Do tipo, os seus não vão te aceitar porque você usou aquele recurso para se proteger e utiliza aquele recurso para se proteger. Então, quando a gente fala em colorismo, né, a gente está falando sobre uma série de traumas que passam, né, que passam por cada um de nós, de várias formas diferentes. Ouvindo a sua fala, eu consigo, quando você fala assim, quando chegou uma pessoa retinta na minha sala, eu fiquei super feliz. Era a felicidade que eu tinha toda vez que chegava uma pessoa negra, seja ela de que cor. Quando chegava, e aí lendo sobre colorismo, tem uma passagem histórica que fala que quando eles foram fundamentar as leis de imigração, eles não eram só contra a vinda de pessoas negras para o Brasil, eles eram contra a vinda de pessoas asiáticas, né, de pessoas não brancas de uma forma geral, mas de pessoas asiáticas principalmente. Eu lembro que quando chegava qualquer pessoa não branca na escola particular que eu estava, eu ficava feliz também. Porque eu sabia que aquela pessoa não branca, ela ia sofrer um preconceito e ela só ia até a mim com possibilidade de amizade. Era só eu e pronto, ela não ia ter outra oportunidade. E aí acabava-se. Meu pai até brincava comigo, meu falecido pai falou assim: vocês montaram a ONU, né? Porque a sua amiga ela é muçulmana, aí você é negra e você tem outra amiga que também é de outra nacionalidade. Então, assim, era um grupo de crianças tentando se defender da ideologia racista, né, praticada por pessoas brancas, de discriminar o que é diferente delas. Né? Isso é bem bacana de ser falado e enfatizado até para as pessoas prestarem atenção na forma como as crianças se tratam, né? Porque isso vai gerar vários traumas futuros. Jéssica? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o que acontece? Quando se é uma criança preta, ela é muito silenciada. E é muito silenciada mesmo, porque às vezes eu vejo moleques que tipo assim, no meu tempo de ensino médio, que é super inteligente, mas os caras não se achavam inteligentes, entendeu? Tipo, eles sabiam a resposta,
mas eles não conseguiam dar a resposta, se fazer, tipo assim, não é se fazer entendido. O professor simplesmente falava que aquilo ali não servia, e eles tentavam e, tipo, ficava, entendeu? Então, assim, hoje eu falo rebelde sem causa, mas, pô, cara, alguém tinha que mostrar pros caras que eles eram inteligentes. Então aí se vai alguns tempos sem poder entrar dentro de sala de aula, mas é igual eu sempre falei, gente, não tá ali dentro não quer dizer que eu não saiba. Se você me passar uma prova, eu acho que o maior problema deles era esse, me deixar pro lado de fora e saber que eu ia saber, entendeu? Mas era maneiro, eu sempre carreguei um bondão também, um bondão do mal. Isso que você está falando é muito importante porque também você vê a criação de um outro mito, né? Que é a da mulher preta agressiva ou do homem preto agressivo. Aonde que surge essa agressividade? Se você entra na escola, se você sai do seu ambiente doméstico, né, da sua casa, onde você é tratado muito bem pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, né, é tratado como uma criança, e você chega num ambiente onde tudo que você faz é errado, tudo que você faz é feio, tudo que você faz não é bom o suficiente, aonde as pessoas se sentem à vontade para te xingar o tempo todo, por conta da sua cor de pele, por conta do seu cabelo, é normal que você reaja. Por uma questão de instinto, por uma questão de sobrevivência, você vai reagir. E você aprende a reagir cada vez melhor. Né? Você aprende a bater, você aprende a brigar, você aprende a rebater, você aprende a enfrentar, né, cada vez mais. E aí surge mais um estereótipo, né, da pessoa preta agressiva. Só que assim, a gente não pode, mais uma vez, confundir a revolta, né, do oprimido, a revolta do oprimido com a reação do opressor. Porque todo mundo esquece que se aquela criança ela está batendo, foi porque alguém bateu nela antes. E quem bateu nela antes? Eu lembro que a primeira vez que, nas primeiras semanas, quando eu fui para um colégio particular próximo da minha casa, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi se eu morava numa favela. Eu devia ter uns 7 anos. Eu não sabia o que era favela, né? E assim, eu não entendia o que as pessoas estavam querendo dizer com aquilo, que as crianças estavam... No primeiro dia foi tranquilo, acho que depois que elas foram para casa e contaram, tem uma criança negra lá. Aí os pais provavelmente falaram, é uma favelada. Aí a criança branca perguntou, nossa, mas ela mora numa favela? Me perguntaram. Aí eu cheguei em casa e perguntei para os meus pais, o que é uma favela? Porque eu não sabia o que era uma favela. Eu não via, meus pais não me deixavam ver novela, eles não me deixavam, eu só podia ver desenho animado, então eu não sabia o que era isso. E aí acho que caiu a ficha deles sobre o que eu ia passar, né? E acho que também acabou passando pela cabeça deles o que eles passaram, do tipo, aquelas frases que todo mundo ouve. Se você apanhar, você vai ter que bater, se você deixar a pessoa te bater, eu vou bater em você. Porque é uma questão de ensinar o seu filho a sobreviver a toda aquela violência que você está ciente que ele vai sofrer, né? E quando você vai pesquisar sobre o índice de evasão de crianças negras na escola, ele acaba se tornando altíssimo. Isso é um dado, não é algo que a Kátia está falando, é um dado. As crianças negras, elas acabam saindo da escola justamente por essa violência extrema que elas sofrem e por essa ausência de acolhimento. E é como a Tiffany falou, quanto mais preto, e como eu também observei na infância, quanto mais preto, mais agressividade ele sofre, mais violência ele sofre, né? E aí você vê a roda do racismo girando cada vez mais intensa, cada vez mais forte e cada vez mais fortalecida, né? Para um ambiente que deveria ser um ambiente de acolhimento. E a falta de acreditar na inteligência, eu preciso falar isso de novo, porque é real. Eu já perdi a conta de quantas provas eu tinha que fazer, entendeu? Tipo assim, tirava 10, mas o cara falava, não, isso aqui a gente não vai contar. Aí tinha que fazer outra e tirava 10 de novo. Ah, não, então essa também não vai contar. E tipo assim, te botar numa questão de reprovada ali, ter que fazer dependência de uma coisa que você não precisaria, sabe? Tipo, para te botar mesmo para você desistir. Porque o ensino médio para o povo preto, o ensino médio é desistência. Na moral, porque você acorda cedo, às vezes você já trabalha, você chega ali, tem que provar que é melhor e, cara, aí você simplesmente fala, não, e sai, entendeu? Sai, não quer mais voltar. Eu conheço muita gente que, infelizmente, muita gente inteligente pra caramba,
que saíram porque não estavam mais aguentando. E eu nem falo assim dos colegas, eu falo do núcleo escolar, assim, você chegar para reclamar, a diretora falar que não vem ao caso, não sei o que lá, e simplesmente a pessoa sai, entendeu? Não é nem que quer sair, mas simplesmente não tem força, porque hoje em dia eu acho que até vai diminuir por causa do jeito que o pessoal está entendendo. O pardo, o mais claro, está entendendo que ele também é propício ao racismo, até porque ele também não é uma pessoa branca na sociedade racista. Mas quando você tem você só tem um ou dois retintos e o resto todo se está naquele privilégio ali de não branco, mas também de não preto, então um só falando ia ser horrível. Hoje em dia a gente vai ter muito mais pessoas falando, então o índice de desistência vai ser bem menor e de luta também vai ser bem maior, entendeu? Tipo, eu acho que voltando ao assunto da infância, por isso que Todo Mundo Odeia o Chris fez tanto sucesso no Brasil, porque o Colégio Corleone é o Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer escola municipal do Rio de Janeiro. O Corleone é a escola do Rio de Janeiro, sem tirar nem pôr. É aquilo que vocês veem na série, real. Tipo, e tem um detalhe que a Tiffany tocou, que ela me fez lembrar várias coisas da infância, de tipo assim, dos meus amigos mais retintos, de terem provas sumidas, da gente ter que, de eu descer com uma galera para falar que ele não colou na prova, porque tinha muito isso, do tipo assim, da gente descer e falar que ele não estava colando, de precisar de testemunho para dizer que ele não estava colando, dele ser o último a ganhar o livro da escola, entende? E assim, a diferença minha para ele era exatamente só o tom da pele, e, assim, e eu vivi isso. E não só isso, o processo de animalização também, entende? As duas pessoas falavam as mesmas coisas, davam as mesmas respostas, e eram avaliadas completamente diferentes pela professora. Eu acho que o município, a escola em si, ela não está preparada para receber esse aluno negro. Aliás, ela tá preparada para receber o aluno negro que respeitem a regra do homicida. Querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a porra toda. Até aí eles aceitam. A parte do que eu quero que ele se foda, que a gente vai tacar o zaralho, vai quebrar vidraça de escola, que vai juntar um bonde e vai para uma instituição de denúncia a diretora racista, isso eles não aceitam. Porque, culturalmente falando, o lugar do negro, ele é imposto a ser lugar de subalternia, entende? De, tipo assim, você tem que ouvir isso e ficar calado. Tipo assim, eu tinha dois polos muito grandes dentro da minha casa. Assim, quem cresceu num reduto miscigenado, eu cresci bem, eu via bem esse antagonismo do meu pai reclamando na televisão que o preto só fazia papel de favelado, de traficante, de empregada na novela da Globo, por isso que ele odiava a novela da Globo, enquanto minha mãe achava que aquilo era palhaçada, que aquilo ali não era nada demais, e até a própria abordagem, tipo assim, minha mãe me perguntava como é que eu ia na escola, se eu estava tirando boas notas, enquanto meu pai perguntava se eu tinha arranjado briga, se alguém mexeu comigo, que não era para eu deixar quieto, entende? Tipo assim, a preocupação é completamente outra, entende? Eu acho que essa geração que está vindo, essa geração que a gente está criando, de filhos de pais pretos, de uma cultura mais preta mesmo, eles estão se preparando por um universo que ainda não os comporta, entende? Não é à toa que o caso da menina daqui do Rio de Janeiro, também de uma escola particular, viralizou, entende? Tipo, uma menina que veio tipo, da África e tal. Então, eu acho que qual é a grande questão quando a gente fala, e aí historicamente, da miscigenação? Eu acho que a principal ferramenta da história da miscigenação, enquanto política, não só o apagamento histórico desse povo, mas é a falta de acesso da minha história, por exemplo, de conhecer as culturas de matrizes africanas, por exemplo, entende? Se você chegar para mim hoje e falar assim, caralho, Thiago, e olha que eu tenho 34 anos, se você chegar para mim hoje e falar assim, pô, me conta como é que é um processo, sei lá, da religião católica, por exemplo. Eu sei tudo, porque eu fui criado dentro de uma igreja católica. Eu sei absolutamente tudo. Mas eu acho que é mais do que esse processo de apagamento, desse silenciamento. É como se não existisse, entende? E aí, você que é miscigenado, você vai tendendo
a escolher a história que mais lhe favorece. E aí, se você tem, por um lado, uma visão de um negro que é muito agressivo e de um branco que o branco humanizado, né, e o negro animalizado, você vai para aquele lado do que mais lhe convém, que é mais favorável a você. Agora, assim, processos históricos, principalmente dentro de instituições escolares, foi ali que a gente entendeu o que você era negro, entende? Quando a gente começava a ver, e a Tiffany lembrou várias histórias minhas, assim, de amigos meus que a gente tinha que descer e fazer furdunço na secretaria, porque a professora achava que ele estava colando. E assim, só porque ele estava sentado no fundo e o cara era preto retinto, entende? Essa questão do que você falou, Thiago, das religiões de matriz africana, o meu pai de santo, que é o Baba Sidney Nogueira, ele fala uma coisa que é muito importante, que quando você está dentro da religião de matriz africana, você acaba colocando sobre si uma nova camada preta. No seguinte sentido, quando você é uma pessoa branca e está com um fio no pescoço, você é uma pessoa cool, né? Você é um cara descolado, pá, né? Tá de camisa aberta, com fio de conta no pescoço. Quando você vai ver, por exemplo, uma minissérie brasileira atual, eu não tô nem falando de 10 anos atrás, tô falando de uma atual, quando você vê um homem negro com fio de pescoço, com fio de conta no pescoço, normalmente ele é um traficante. Dificilmente você vê um homem negro. Primeiro que você não vê um homem negro sendo retratado como um empresário, um médico e etc. Mas dificilmente você vê um homem negro que seja médico, empresário, enfim, retratado em um comercial ou numa novela com um fio no pescoço. Só recentemente agora que vai lançar um filme, né, que, se eu não me engano, um menino faz medicina e ele tem alguma relação com o candomblé. Só que o processo de marginalização é um processo de marginalização que ele incorre tanto na nossa cor, da nossa pele, no nosso fenótipo, no nosso cabelo, na nossa boca, como também incorre na nossa cultura. Então, quando ele incorre na nossa cultura, ele faz com que as pessoas, a religiosidade preta, seja uma religiosidade que ela é afastada do preto, né? Como você falou, ele aprende a religiosidade branca, por mais que ele não pratique, ele sabe rezar o Pai Nosso de começo ao fim, ele sabe rezar uma Ave Maria do começo ao fim, ele pode ser ateu, mas ele sabe rezar. Ele reconhece aquele crucifixo como um símbolo religioso e ele sabe dos feriados que são feriados católicos, mas ele não reconhece nada que tenha a ver com o candomblé. Ele não, se passar por ele não vai saber distinguir aquela cor de taorixá, independente dele ser da religião ou não. E isso é um apagamento cultural. Isso é uma forma de descolar o negro da cultura dele. Quando você percebe um termo, por exemplo, como racismo religioso, né, nada mais é do que empurrar, tirar o que garantiu muitas vezes a sobrevivência mental, psicológica daquele negro no processo de escravidão, porque, de certa forma, a religiosidade, ela fortalece o ser humano, independente de qual tipo de religiosidade em momentos de aflição, de angústia, né, ela fortalece o ser humano, e ela foi tirar, afastar aquele negro daquilo, afastar ele da identidade dele, afastar ele da história dele, porque muito da história da religião africana, ou do modus operandi de vida cultural da religiosidade africana, está ligada à religiosidade da pessoa negra. Quando você falou também sobre a mudança das próximas gerações, eu percebo muito isso no meu filho, que meu filho, ele tem 8 anos e ele é feito de santo. Ele comentou comigo esses dias que ele estava no colégio, e ele falou pro amiguinho dele também negro, que ele encontrou um amiguinho negro e falou, sou filho de Oxóssi. E aquilo me fez muito feliz, que o amiguinho dele também falou que também era da religião. Então, assim, você vê que instintivamente ele procurou alguém que era parecido com ele e falou sobre aquilo que era sagrado para ele. Então, você vê que esse acolhimento, essa busca por acolhimento que a Tiffany teve na infância dela, buscando outra criança negra, que eu tive buscando outras crianças não brancas, ele também tem. É quase como se fosse algo instintivo, né? E acho que é instintivo em vários sentidos, como que os nossos antepassados faziam há séculos, de encontrar outro negro que sabia que vinha de outro lugar, que não era o mesmo de origem dele, e falar, olha, eu também sou como você.
quando a gente pensa no colorismo, voltando à questão principal da live, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, no sentido de olhar para o outro, seja ele um pouco mais claro ou seja ele um pouco mais escuro do que eu, e pensar, cara, eu também venho do mesmo lugar que você. Eu também sofro as questões que você sofre, eu também sofro. E se eu não sofro agora, eu vou sofrer mais para frente, ou eu sofri em algum momento. E a gente também tem que entender que todas essas pequenas brigas que a gente vê alimentadas nas redes sociais, elas interessam a alguém, né? Quando a gente comenta num post, não no meu caso, mas quando eu vejo um post, alguém comentando, nossa, mas tal pessoa, ela é clara demais, ela não é branca, e você vê que a pessoa é negra, quando eu vejo uma pessoa semelhante a ela morta pela polícia, eu fico pensando que o policial, ele sabe exatamente quem é branco ou quem é preto, porque eu nunca vi uma bala perdida atingir uma pessoa branca na quantidade que ela atinge as pessoas que são lidas como pardas ou pretas. Então, existe uma visão de que eles sabem quem nós somos, e nós precisamos olhar um para o outro e acolher um ao outro, como a gente fazia na escola, saca? Como a gente fazia quando a gente era criança, que a gente olhava e falava assim, não, aquele lá é como eu, ele vai andar comigo e eu vou proteger ele vai me proteger como você fazia. Não, eu vou lá, tô vendo que a professora tá achando que meu amigo que é mais retinto colou e ele não colou, então eu vou lá. É o mesmo jeito, sabe? É o mesmo jeito que a gente tem que se manter pra gente se proteger, porque eles têm várias diferenças entre si. Só que no que diz respeito a nos atacar, todas essas diferenças, elas são diminuídas. Quando você olha o esquema de poder que a gente tem atualmente, né? Você vê, vou citar o exemplo, por exemplo, da Damares. Você vê a Damares, uma mulher evangélica. A assessora da Damares é uma mulher branca católica. Eles não ficam rivalizando entre eles. Não, você acredita em santo, eu não acredito em santo. Você acredita... Eles simplesmente se uniram, cara, em busca... Parecia marca casada, uma de esquerda, outra de direita. Assim eles dizem, e tá tudo certo, eles se uniram, sabe? Quando você pensa, por exemplo, na estrutura que fez com que nós pretos sobrevivêssemos, a gente tem que parar para pensar que quando a gente pensa em religião de matriz africana, por exemplo, vou falar dos indígenas, Vilda, mas num outro ponto, quando a gente pensa nas estruturas de matriz africana, né, quando os pretos foram trazidos para cá, eles já trabalhavam com ervas na África, né? Já tinham as suas ervas que usavam para cuidar dos orixás, enfim. Quando a gente vai para um outro continente, a gente tem outras ervas. Não foram os portugueses que ensinaram ele a usar as ervas. Foram os indígenas. Saca? Então, assim, quando os não brancos se uniram entre si, eles conseguiram garantir a sobrevivência deles. Isso é muito importante ser ressaltado. Então, assim, quando os pretos vieram para cá, a única forma deles sobreviverem quando eles se aquilombaram, foram fazer alianças com os nativos da terra. Saca? A gente sabe fazer aliança ainda. O povo africano é uma cultura do não é uma cultura do ou, não é uma cultura excludente. Nós pertencemos a uma cultura agregadora. Muita gente vê essa característica agregadora como algo que é um problema para nós, porque a gente acabou, de repente, não vendo o tamanho da maldade dos colonizadores. Só que, por um outro lado, essa estrutura agregadora fez com que a gente conseguisse se manter vivo num ambiente que era absolutamente inóspito. E fez com que tanto a gente ajudasse os indígenas de certa forma, quanto eles nos ajudassem. Então, eu acho que, de repente, olhar de uma forma diferente uma pessoa negra que é fruto de uma miscigenação com o indígena, ou até mesmo que é fruto de uma miscigenação com o branco, sabendo que a gente vem de um processo histórico que favorece a miscigenação. Eu não estou falando que eu concordo, mas eu estou falando que a gente vive num processo histórico de embranquecimento. E isso você não consegue negar. Existiram vários fatores históricos e ideológicos, a gente falou, o Roquete Pinto, que foi um dos patrões da comunicação, era a favor da eugenia. A gente liga a televisão, você só vê pessoas brancas tendo direito ao amor, tendo direito à amizade, tendo direito à família, tendo direito... Você só vê pessoas brancas, de certa forma, humanizadas.
humanizadas, né? Você não vê pessoas pretas dentro de relacionamento, dentro de bons empregos. Então, assim, a gente vive num processo de embranquecimento. Eu não sou a favor, mas eu não consigo negar que a gente vive nesse processo. Qualquer tentativa que a gente tem de estar próximo dos outros é um aquilombamento. De estar perto dos nossos é um aquilombamento. Então, assim, por que a gente vai quebrar ou fragilizar ainda mais essa estrutura com acusações que são desnecessárias? Se todos nós temos um inimigo em comum. Então, para mim, não me parece muito lógico, às vezes, o que eu vejo nas redes. Cara, então, é porque eu sou muito fã de música. Eu acho que a música ela serve para exemplificar várias coisas. E você estava falando sobre isso, sobre a cultura do e não da cultura do ou, e falando sobre o quão é importante a gente estar próximo, principalmente nesses momentos em que a gente está se descobrindo, né? Descobrindo a história preta, né? Como um brilhante canal de Instagram. Eu recomendo todo mundo que não segue essa página seguir. O nome da página é muito legal, é feito por uma mulher maravilhosa, que é Descobrindo a História Preta. Cara, vale muito a pena, é muita aula, a mulher é incrível, muito didática, assim, vale muito a pena. E aí, voltando um pouquinho, me lembrou a música Hat Trick, do Djonga, que é muito isso, saca? Que ele, o tempo todo, ele vai mostrando o quão feliz ele está agora por estar num lugar de destaque, sabe? Porque, porra, é o Djonga. E, enfim, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, ele volta. Essa música é um retorno. É um retorno às origens dele e que ele tenta trazer outras pessoas pretas para o mesmo lugar de destaque, mas sem esquecer do próximo. Sem esquecer do próximo. Então, eu acho que, assim, o que eu vejo hoje, e aí eu especificamente falando, assim, até de oportunidades, assim, eu acho que, por exemplo, a gente vê as próprias pessoas pretas que estão hoje em lugares de destaque, elas não só podem, mas é o dever histórico delas dar destaque a outras pessoas pretas, entende? Porque se não for desse jeito, não vai funcionar, entende? Porque a história branca ela é muito mais forte nesse sentido de apagamento histórico, porque eles estão nesse processo de apagamento histórico há muito mais tempo do que a gente está tentando reconstruir essa história preta, entende? Então, eu acho que a melhor forma da gente tentar entender esse processo e não mais do que entender, combater esse processo, pessoa preta levantando pessoa preta, tá ligado? Tipo assim, tá, beleza, sua tese de doutorado é maneira, a sua quantidade de seguidores é maneira, mas isso tá ajudando quantas pessoas pretas, entende? Quantas pessoas pretas você está disposto a levantar e tocar em assuntos que é problemático e que talvez você deixe de ter determinados seguidores, mas o quão importante você tá? Ou você prefere ficar falando que a Gabi das Pretas é uma vendida, entende? E aí, dentro desse todo o processo de dicotomia que nós vivemos no nosso povo atual, a gente vê o quão problemático a gente está se encontrando nesse momento, que a Kátia maravilhosamente chamou a gente num post para comentar sobre uma candidata a prefeita do Rio de Janeiro, que tem um coronel da PM como vice. E aí, é isso, entende? Assim, certamente, por ela não escolheria um homem, mesmo que ele fosse retinto, ela não ia escolher um coronel da PM militar para ser vice dela. Entende? Eu acho que quantas concessões a gente precisa fazer, mais para entender que a gente precisa estar junto nesse momento. Entende? Porque é isso, é uma dicotomia. É você ver uma pessoa dentro de um partido que se diz progressista, aqui no Rio de Janeiro, que é o PSOL, né? E aí você vê um coronel da PM como vice-prefeito. Entende? É surreal, é surreal. E assim, e não é uma pessoa que entende o processo. Porque uma coisa é você, tipo assim, entender o processo de político da coisa. Você entendeu o processo político. Ok. Outra coisa é você entender que esse processo político ele não pode estar dissociado a uma história. E a história da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é de genocídio. A história da Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma história de genocídio. Conceder espaço é você ser conivente, no mínimo. Entende? Então, aí é o que eu falo, sabe? A gente prefere, nesse momento, ficar
se atacando, ficar defendendo teses que vai me engrandecer, mas vai diminuir o outro, em vez de fazer algo em paralelo, entende? Porque aí a gente levantava essa bandeira, porque acredito que não vai ganhar, mas caso ganhe, vai continuar o mesmo processo, entende? Porque a gente tem por trás um cavalo de Troia. Simples assim. Jéssica? Oi, gente. Eu queria destacar um comentário que já passou há um tempinho, do Luca, mas eu achei ele muito importante para a gente discutir uma coisinha. O Luca falou, no sistema carcerário predomina os pardos, porque os negros nem são presos na sua maioria, são mortos. Por que eu quis trazer esse comentário? Porque tem uma... Eu sou de exatas, e tem uma coisinha que a gente precisa entender e a galera não gosta, que é matemática. Porque saber a diferença entre números absolutos e proporcionalidade, quando você é preto, é muito importante. Então, quando a gente analisa pretos e pardos, a gente tem que lembrar que a gente está analisando uma população de 100 milhões e uma população de 16 milhões. São 100 milhões de pardos para 16 milhões de pretos retintos no Brasil. Isso faz toda a diferença. Por que por tanto tempo a gente foi lido de maneira separada? Porque é interessante para o sistema a contagem de fenômeno absoluto, enquanto a gente não se reconhece enquanto preto. Porque o que acontece? Eles podem falar que o problema é social, econômico e não racial. Então, vamos pegar numa estatística geral. Quantas pessoas morreram? Números fictícios. Mas morreram 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 30 eram brancas, 50 eram pardas e 20 eram pretas. Se pardo não é preto, o pardo morreu por quê? Porque ele é pobre. Então, o grande problema de genocídio do Brasil é a pobreza. Aí, como, né? Não é a raça. Aí veio o movimento negro do Brasil dos anos 70, 80, Sueli Carneiro, e falou assim, pô, peraí, essa pessoa aí, com a pele marrom, com o cabelo igual ao meu, 3C, o cabelo igual ao Thiago, tá morrendo porque é preto também. E aí, o que foi feito? Uma contagem que deixou de ser de número absoluto e começou a ser de indivíduo, de proporcionalidade. O que isso significa? Não tem muito mais pardo que preto no Brasil? Então essa conta não vai fechar nunca. A gente separa a população de 100 mil. A cada 100 mil pardos, quantos morrem? A cada 100 mil pretos, quantos morrem? E aí, separando assim, a gente chegou à conclusão que a cada 100 mil... eu vou pegar aqui, tá, gente, o dado, porque eu não sei de cabeça. Mas a cada 100 mil pretos, 43,2 vem a óbito. Então, a cada 100 mil pretos, 43,2 vem a óbito. Aliás, são assassinados, né? Porque morrer, você pode morrer de um monte de jeito. Quando se fala de pardo, a cada 100 mil pardos, 41,3. Então, pretos é 43,2, pardos é 41,3. E quando a gente fala de branco? A cada 100 mil brancos, 13. E aí eu vou repetir. Pretos, 43. Pardos, 41. Brancos, 13. Mas se a gente faz a contagem absolutista e conta lá cada corpinho, qual que é a cor deles, o número de pardos vai ser muito maior que de pretos. Pelo simples motivo de que tem mais pardo no Brasil. Não é que pardo morre mais que preto, mas tem mais pardo no Brasil. Óbvio que numa contagem absoluta vai ter mais pardo. Uma questão, Jéssica, importante que ser ressaltada, além disso tudo que você falou, que foi perfeito, gênia, né? Quem é que determina a cor das pessoas quando elas morreram? Uhum. Quem é a pessoa que vai lá na declaração de óbito, se o corpo de repente não é identificado, e determina que aquela pessoa é preta ou é parda? Se a pessoa, no caso, um policial, que matou aquela pessoa, e esse policial é racista, ele não vai colocar preto, ele vai colocar pardo. Uhum. Sim. Então aí, a gente tem essa questão também. Como é que fica? E aí, por que eu levantei essa explicação aqui de absoluto e proporcional?
Porque quando o Luca vem e fala tem mais pardo do que preto na cadeia, não, Luca. Proporcionalmente, tem mais retinto. A diferença é pequena, como toda a diferença estrutural entre pretos e pardos, sim. Mas se você está numa cadeia que tem 10 pardos e 3 pretos, tem mais pretos. Porque a gente está falando de 100 mil pardos para 16 mil pretos. Ah, Jéssica, mas eu estou vendo mais pardo aqui. Você vai ver mais pardo em todo lugar que tiver população negra no Brasil, né? São 100 milhões. É bege pra caramba. Mas a gente não pode chegar num presídio que tem 100 beges, né, 100 pardos e 10 pretos e falar que tem mais pardo preso. Porque a gente tem que contar a população proporcional. Tem mais negros. A possibilidade, ó, não estou falando de número absoluto, a possibilidade do negro retinto morrer e de ser preso é maior do que o pardo. A quantidade de pardo que está morto e preso é maior. Deu para entender? Porque essa armadilha é a armadilha que eles querem tacar na gente. Tirar a gente da posição de negros e colocar na posição de pardo, desvincular a gente dessa questão racial, para poder colocar sobre a gente a questão exclusivamente social, e aí manipular os dados para dizer que o único problema do Brasil é de classe, e que no Brasil não tem racismo, porque daí a taxa de assassinatos de pretos vai ser 7, 8%, a taxa de pretos presos vai ser 10, 12%, porque os pardos já não vão ser mais negros, e aí o problema não vai ser mais racismo. Então, é por isso que é tão importante, por isso que foi uma luta do povo preto, que pretos e pardos fossem um povo só, estruturalmente falando. Isso não é uma invenção do movimento negro, porque quando a gente fala que a renda do preto é R$ 1.570, a do pardo, R$ 1.600, e a do branco, R$ 2.814, a gente está falando que o preto e o pardo está dentro da mesma condição social. Quando a gente fala que a taxa de mortalidade do preto é 43, a do pardo 41, a do branco é 13, a gente está falando que a gente está no mesmo nível de periculosidade social da violência urbana. Vocês entendem? A nossa vivência, e aí eu não estou negando que existe o colorismo, que existe uma dinâmica de opressão estética, midiática e de aceitação social, que é totalmente diferente de pardos e negros, mas a nossa dinâmica estrutural, social, econômica, política e educacional é muito próxima. E é por isso que é importante para nós, pardos, admitirmos o colorismo, mas é importante para nós, negros, entendermos que o colorismo é um processo alheio ao povo negro, é um processo que foi feito pelo branco para nos separar. Ele existe? Ele é real? Sim. Meu cabelo é muito mais aceito que o cabelo da Tiffany? É claro que é. Tem um monte de produto de cabelo pro meu cabelo. Tem um monte de publicidade feita com as meninas que têm cabelo 3C. Sabe? Então eu sei, tudo isso tem que ser falado e tudo isso tem que ser muito bem dito para que essa ideia de hierarquia de cor seja excluída, seja combatida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, nós somos um povo, estruturalmente, a opressão é a mesma. A mesma não. Os pretos têm aí uma diferença de opressão, pretos retintos, o nível de violência e de baixo nível de renda e de escolaridade, que é um pouco mais dispar que dos pares, mas se a gente olhar num macro zoom, a gente vai ver que a gente está muito pertinho um do outro, a gente é vizinho e o branco está lá. E aí a gente vai ficar aqui brigando, eu e a Tiffany brigando porque eu ganho mais 30 reais que ela, porque meu cabelo é um pouquinho mais solto, eu tenho mais produto de beleza, a gente vai ficar aqui se matando por causa disso, ou nós dois vamos pegar e falar assim, ó, tem um abismo que não separa de quem tem o poder real. E se a gente se unir, é muito mais fácil a gente vencer esse abismo. Então, eu queria trazer essa ideia matemática. Gente, estuda matemática é bom, perde esse preconceito que a escola te deu. É importante, olha como é importante a gente saber disso, sem matemática a gente não tinha unido no IBGE preto e pardo. E a gente ia estar aqui se matando. E o Brasil ainda é essa democracia racial. Olha o poder da matemática. Para e pensa nisso um pouquinho. E, ao mesmo tempo, entendeu por que é importante pretos e pardos se verem como povo. Porque a gente é. Matematicamente comprovado, a gente é um povo. É isso, gente. Acabou a emoção. Uma coisa que eu queria falar de importante, agora vocês conheceram a verdadeira Jéssica, né?
Porque essa é a Jéssica que a gente conhece sempre. Gênia e sarcástica. Bom, uma coisa que é muito importante a gente falar é que quando as pessoas vieram com essa história do mito da democracia racial, falaram de uma relação de romance, né, entre o Giviclau Romanes, acho que ele chegou agora, ele está perguntando o que é colorismo. Eu vou falar, seguir a linha de raciocínio, depois eu dou a palavra para a Jéssica e para o Thiago voltarem no tema. Giviclânio, seu nome é difícil, peço desculpa se eu pronunciei errado. Enfim, quando você pensa em democracia racial, quando você começa a ler, né, eles falam quase de uma história de amor, né, uma coisa linda, uma coisa romântica, e aí quando quem não se aprofunda sobre o tema, né, e é criado muitas vezes pela televisão, né, pela sessão da tarde, né, pelas novelas que passavam à tarde, as novelas às 6 da tarde, né, Sim a Moça e etc., você imagina que os escravos, eles eram chicoteados, tal, mas que existia a possibilidade de um romance, né, um romance entre a escrava e o senhor que fosse tocado pelo amor ou pelo senso de justiça, e que o fruto desse amor ia dar origem àquela personagem, como é que é o nome daquela personagem, Tiffany, que você adora? A Isaura, não é? A Isaura, né? Que o fruto desse amor ia dar origem a Isaura, uma personagem que faria sucesso no mundo inteiro, tendo a sua virgindade protegida a todo custo, né, por todos, né, e assim, é incrível como as pessoas se comovem com a virgindade de Isaura. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai estudar o embranquecimento, você percebe que as coisas não foram tão legais assim, né? Aliás, elas não foram nada legais. Você tem um monte de história de estupro, né? E se você pensa na proporcionalidade de mulheres pretas que chegaram para cá, né? E para que elas eram utilizadas, quando você começa a ler pouca coisa mesmo. Você não precisa nem se aprofundar. Você percebe que as mulheres pretas que eram trazidas para cá, elas eram estupradas, elas eram submetidas a estruturas de prostituição, né? Tanto é que quando você estuda a história, você percebe que elas tentavam a todo custo abortar, matar seus filhos, que eram fruto daquele estupro. Então, não era uma coisa que era consentida. É lógico que na novela das 6, né, principalmente a gente acabou de falar de Roquete Pinto, que falava sobre essa questão do eugenismo, ele era a favor, tudo, ele não vai colocar na novela das 6 um monte de mulher sendo estuprada, né? Só que existe, dentro dessa ideologia de embranquecimento, uma ferramenta que eles utilizam, e aí o Thiago e a Jéssica vão poder falar melhor sobre isso, que naturaliza e sexualiza naturaliza a sexualização dos nossos corpos, né? Então, por que eu citei a Isaura? Quando a gente estava estudando o tema, e estudando colorismo, a gente se deparou com aquela frase, né? A mulata é para... Jéssica, repete a frase para mim. Na verdade, é um título de um livro. Isso. Branca para casar, mulata para foder e preta para trabalhar. Exato. A gente se deparou com essa frase. E a gente começou a lembrar uma série de tratamentos que a gente teve enquanto mulher, né? Enquanto criança que foi altamente sexualizada, precocemente sexualizada, por ser negra, um tratamento totalmente diferente das crianças brancas, né? E como essa sexualização, você começa a reparar, quando você começa a estudar, como essa sexualização se faz presente, quando você analisa, por exemplo, quais são os principais alvos de estupro. Você começa a perceber que aqueles estupros que deram origem a uma população com a pele um pouco mais clara e que eram normalizados pelos portugueses, são estupros, são comportamentos que permaneceram dentro da sociedade brasileira e que foram normalizados. Quando você começa a pesquisar qual é a cor das crianças que são estupradas atualmente, você percebe que a maior parte dessas crianças que são estupradas são crianças pretas, né? E que são sexualizadas são crianças pretas. E aí, quando você começa a olhar no seu dia a dia como é normal esse tipo de coisa, você começa a lembrar de alguns comportamentos que você via na televisão, por exemplo, como eu citei da Isaura. Quando a gente estava fazendo a discussão, né, a gente faz uma reunião para conversar como é que vai ser a live, né, a Jéssica lembrou da Globeleza,
que era uma mulher negra, que a gente via nua. Todo o período do carnaval ou pré-carnaval, ela estava absolutamente nua, sambando na televisão. E ao mesmo tempo que você tinha isso, você tinha um clima de pudor com relação aos corpos de mulheres brancas, né? Então você deixava o corpo da mulher negra exposto, né, e sexualizado, e você protegia o corpo da mulher branca. E mais uma vez você alimentava o imaginário numa sociedade de que o corpo da mulher negra, ele era um bem público. Ele não era algo privado, ele não era algo a ser protegido, era algo a ser consumido, era algo a ser sexualizado. E você alimenta alguns imaginários, né, de como a mulher negra tem que tem que continuar a ser tratada da mesma forma como ela era antes, durante o período da escravidão. É muito importante que a gente repense a questão da Isaura, porque quando você analisa a história, você percebe a história dessa novela, né, que fez tanto sucesso no Brasil, que fez com que a atriz a Lucélia fosse conhecida mundialmente, você percebe que era totalmente normal os outros personagens pretos serem agredidos, serem estuprados, serem violentados, menos a Isaura. Porque a Isaura, ela tinha nascido branca, saca? E aí você vê toda uma geração consumindo aquilo, normalizando aquilo, sem questionar aquilo, e você começa a entender aonde você está socialmente, né? Como você é tratado socialmente. E até você começa a analisar como é que as pessoas te tratam nos seus relacionamentos pessoais, como aquele possível parceiro vai te tratar, né? Em que lugar que ele vai te colocar? Se ele vai te colocar no lugar da mulher que vai ter acesso a um restaurante, a um cinema antes de sair, ou se ele vai te colocar no lugar da pessoa que tem que ser consumida e logo descartada. Só que quando a gente pensa na Isaura, a gente tem que parar para pensar que o mesmo acontecia com o homem negro. O homem negro, ele também tinha o seu corpo violentado. É lógico que dentro de uma sociedade que é heteronormativa, eu acho que nenhum historiador ia se sentir à vontade de colocar o homem era estuprado consecutivamente. Só que assim, ele era estuprado e ele não tinha para quem reclamar. É lógico que a mulher era, se a gente for pensar em proporcionalidade, o índice de estupro com mulheres negras é muito maior. Só que o homem negro, ele também ele era objetificado e ele permanece sendo objetificado. Tiago, pode falar. Cara, então, eu quero muito tocar nesse assunto, muito, muito, porque me atinge em diversas formas esse assunto especificamente falando. Mas, antes de eu falar desse assunto, que é difícil para mim, mas vamos tocar nesse assunto, a gente precisa entender, isso, né? Como a história ela é uma ferramenta importante para a gente, né? Recentemente, a gente teve dito pelo presidente da República, quando ele era mais novo, ele comia, né? Transava com animais. Isso não é eu que estou dizendo. Ele disse que quando ele era mais novo, ele transava com animais, com cabrito, com vaca e tudo mais. E aí, despertou todo uma uma chateação da internet, dos movimentos de direitos dos animais e tudo mais. Mas aí eu quero fazer uma reflexão básica aqui, né? Juntar 1 mais 1 e utilizar o exemplo da matemática. O que é o racismo propriamente dito na prática? O racismo é o branco dizendo às outras etnias, e principalmente a etnia negra no Brasil, que ele não é humano. Então, se você não é humano, você é algo entre o animal e o humano. Logo, você é um animal. Entende? Você é um animal parecido com o humano. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho? Se você tem, hoje, o presidente da República falando que transava com animais, e você faz essa associação de que, culturalmente falando, o racismo ele é a animalização do outro, então é muito difícil você imaginar que a cultura do estupro de pessoas negras era mais do que natural, porque as pessoas negras eram animais, entende? Então é muito mais fácil você enfiar um pênis numa buceta ou num ânus de um humano do que de um animal, entende? Então, historicamente falando, o estupro ele é algo. E assim, o estupro,
a diferença de um estupro da mulher negra e do homem negro, a diferença está na própria história. Tipo assim, a história é uma... Tiago, posso só fazer um parênteses? Sim. Eu quero que você continue. Giviclau, você não paga o nosso salário, querido. A gente não trabalha para você, tá, amor? Então, assim, por favor, saia. Pode continuar, Tiago. Tá, então, vamos lá. Com relação, então, à questão, né, propriamente do estupro em si, né? É até complicado eu falar sobre isso. Na real, o homem negro ele é tão estuprado quanto a mulher negra. Só que o estupro do homem negro é o corretivo. E isso, culturalmente falando, depois vem se transformar num termo que homens negros conhecem muito bem, que é o tal da meinha. A maioria dos homens brancos, eles eram inicializados sexualmente com homens negros. A maioria das crianças brancas eram inicializadas com homens negros. E essa questão quem é carioca acho que sabe bem esse termo tipo do meinha. É exatamente isso. Entende? Só que o que acontece? Como a gente vive uma sociedade que a Kátia mesmo falou, que é uma sociedade patriarcal. Explica para as pessoas que não são cariocas o que é o meinha, porque vocês acham que o Rio de Janeiro é um país, né? explica o restante da sociedade que é isso, porque acho que o restante está boiando. Então, gente, o que é basicamente meinha? É o que os paulistas, eu acho, chamam de broderagem agora. Entende? É basicamente o homem transar com outro homem sem dizer que aquele é um gesto homoafetivo. É basicamente isso. Só que isso, na infância, ele é permeado pela agressão. Então, são homens mais velhos estuprando crianças mais novas. Sendo que essas crianças mais novas não podiam contar para os pais e nem podiam contar para as pessoas mais velhas, porque senão eles eram tidos como gays. Entende? Então, tem todo e isso que é o mais foda. Porque isso acontece não só na nossa cultura, basicamente, historicamente falando, mas isso acontece até hoje. Tipo assim, hoje é muito mais fácil, é muito mais visível quando uma menina negra ela é estuprada e isso não é tão visto como meninos negros. Então a gente acredita que isso não acontece. Mas acontece muito. Acontece e muito. A questão é que, tipo assim, a nossa sociedade hoje, ela, assim como faz com as mulheres, de culpar a vítima, então é isso, né? Você vai pegar uma criança e vai dizer que aquela criança queria aquilo ou que ela é conivente com aquilo. A mesma coisa vai acontecer com o homem. E isso, historicamente falando, isso dentro de uma história desse processo de nos animalizar, era muito comum. Muito comum. Tipo assim, era muito comum, por exemplo, esses castigos físicos que os livros de história eles abordam, eram castigos sexuais. Principalmente para homens negros, entende? Tipo assim, cara, de ter falos decepados, de você ter objetos introduzidos em seu ânus desde criança, entende? Cara, tem um livro que agora eu esqueci o nome, que ele fala que é um livro daquela pessoa que foi cancelada, que ela fala um pouco sobre a cultura da sociedade no século XIX. E diversos relatos, diversas pesquisas históricas dela relatavam sobre isso, de como esses castigos ele eram muito comum em ambos os sexos. A questão que, por exemplo, quando você, por exemplo, estupra uma mulher negra e tem uma consequência desse estupro, que é a gravidez, você tem os resquícios históricos, né? Você tem as fontes históricas do próprio aborto. Então, o aborto, ele é um resquício histórico de que houve um estupro e aí você consegue contar essa história. Do homem negro, não. Entende? Então, essa questão é uma questão muito complexa para mim, muito difícil de lidar. É uma questão que é um tabu. Boa parte, assim, porque como você consegue quantificar isso, entende? As pesquisas que a gente tem hoje, ele se dá basicamente dentro do cunho militar. No cunho militar, você consegue fazer levantamento de fontes de pessoas que eram presos, principalmente no exército, por pederastia. E aí, essa pederastia, na verdade, tinha a culpa do homem negro.
entende? Que era o soldado que era preso. E aí você consegue pegar esse relato. E aí quando você vai estudar esse relato, normalmente esse cara que era preso como pederasta, ele era preso porque ele foi abusado sexualmente, entende? E aí, cara, se você for buscando isso historicamente falando, eu acho que até a nossa própria cultura do padre, entende? Tipo assim, já tiveram diversas casas, não só no Brasil, mas na América Latina principalmente, casas de cuidado de crianças. Tem denúncias, inclusive, sobre isso. Um caso recente na Argentina que apontava sobre isso. A questão que eu acho que, para a gente relatar isso pela questão do gênero masculino, principalmente dentro de discurso histórico, é mais complicado porque é aquilo que a Kátia falou brilhantemente. A nossa cultura, ela tende a ser muito machista. E exatamente por conta disso, esse tipo de análise eles não entram em questão. Você tem muitos relatos de pederastia, por exemplo. Ok, você estuda, você vê muito isso historicamente falando, mas o fruto que esses caras eram enquadrados como pederastia hoje é caracterizado muito claramente como estupro, entende? O próprio pau de arara, se a gente for pegar e estudar historicamente o próprio conceito do pau de arara, era um processo em que no final havia um estupro. Fato, entende? Era um processo de tortura e depois logo estupro, entende? E assim, tem tem um professor meu que ele estuda bastante sobre isso, assim, que tipo, tem algumas abordagens que isso acontecia, por exemplo, na frente das crianças, na frente das mulheres, entende? E aí aquele cara, a questão de tratar aquilo como vergonha, entende? Então aquilo basicamente não entrava porque as pessoas não tocam nesse assunto, as pessoas não queriam tocar nesse assunto, porque é um assunto complexo mesmo. Quando eu citei isso, eu citei justamente para poder falar sobre esse processo de sexualização dos corpos, né? E esse processo de sexualização dos corpos, ele também envolve a questão sexualização e não direito ao afeto, né? São dois pontos. Porque quando você analisa, por exemplo, a literatura, na live passada a gente falou sobre amor justamente como se fosse um preparo para falar sobre o colorismo, porque essa sexualização, ela determina quem vai ter acesso ao sexo, quem vai ter direito a afeto, né, e como vai se dar essas relações de clareamento. Quando a gente vai pesquisar sobre colorismo nas redes sociais, né, a gente ouve as pessoas sempre falando sobre, palmiteiro, fulano é palmiteiro, beltrano é palmiteiro, e, enfim. Só que quando as pessoas falam fulano é palmiteiro, beltrano é palmiteiro, e etc., elas se esquecem de todo um contexto histórico, né, que causou o embranquecimento, e que esse contexto histórico, ele não foi fruto de uma palmitagem, de uma palmitagem de milhões. Milhões resolveram palmitar. Não foi isso. Milhões foram estuprados, né? Os que não foram estuprados foram mortos. E os que sobreviveram foram afastados de sua cultura, até mesmo para sobreviver, ou buscaram se afastar da sua cultura, da sua origem, para sobreviver. Tem um livro norte-americano que eu gosto muito, que se chama Autobiografia de um Ex-Negro. E aí eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu trabalhava na Livraria Cultura, quando eu comprei esse livro, eu comprei porque eu fiquei com ódio do título, né? Eu li aquele título e falei assim, como que alguém tem a pachorra de escrever um livro que chama Autobiografia de um Ex-Negro? Como uma pessoa pode deixar de ser negra? E ao ler esse livro, eu comprei e deixei ele na minha estante, falei, um dia eu vou ler. Eu tinha esse hábito. Até hoje eu faço um pouco isso, mas não da mesma forma como eu fazia antes. E quando eu li esse livro numa sentada só, justamente porque ele fala de uma pessoa que é fruto de um relacionamento interracial, só que ele é criado pela mãe negra. Você não vê você vê poucos relatos do contato dele com um pai branco, e só que ele nasce branco, com um fenótipo branco. E aqui no nosso país, o que determina o que uma pessoa se uma pessoa é branca ou se é negra, é a questão do fenótipo. Nos Estados Unidos, o que determina se uma pessoa é branca ou se uma pessoa é negra é a questão do genótipo, né? Ela é filha de um negro, então ela pode ter a pele branca, mas se ela é filha de um negro, ela é considerada negra. Então, muitas vezes vocês viram a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, né? Você vê ela aqui no Brasil, ela
passaria por uma pessoa morena, ou ela ficaria quieta e ninguém tocaria no assunto, né? E, enfim, as pessoas aceitariam ela como uma pessoa branca, mas nos Estados Unidos, pelo fato dela ter um pai negro e uma mãe indiana, ela é lida como uma pessoa negra, por mais que ela tenha se casado atualmente com um homem branco, né? E aqui no Brasil ela seria atacada por uma parte da população negra em função disso. Não fazendo a defesa, nem me colocando contra, nem me colocando a favor, só fazendo um comentário. Voltando ao livro, a Autobiografia de um Ex-Negro, ele fala justamente de uma passagem que o Tiago falou, sobre o fato das pessoas se sentirem confortáveis ao optar pelo lado vencedor. Esse livro é um clássico da literatura norte-americana, quem puder procure, né? E ele foi escrito no renascimento do Harlem. Era uma época que o Harlem ele estava tendo um renascimento cultural muito bacana e que os negros estavam se unindo culturalmente. Ele foi escrito nessa época. É o único livro desse autor, Autobiografia de um Ex-Negro, e é um livro que não é muito caro, deve ter uns R$40, e ele conta a história desse personagem que quando ele é criança, ele é tratado como negro, porque as outras crianças sabem que a mãe dele é negra, porém a mãe dele morre depois que ele fica adulto. E aí ele vai para um mundo que não sabe que a mãe dele é negra. Porém, ele tem o fenótipo branco. Só que assim, ele olha esse mundo como uma criança negra, porque ele foi criado por uma mãe negra e foi tratado como negro ao longo da infância e da adolescência dele toda. Então, ele olha como uma pessoa negra, só que ele consegue, por exemplo, ir para outras cidades e ser tratado como uma pessoa branca. Então, ele consegue fazer toda uma análise social de tudo que ele está vendo sem ser alvo do ataque das pessoas brancas. Esse livro, ele é muito importante, né, para que a gente comece a pensar também no colorismo de uma outra forma, né, não comparando a nossa realidade com a realidade deles, porque o que determina aqui no Brasil é a questão do fenótipo, independente se seu pai é negro ou se sua mãe é branca, o que determina é o fenótipo. Mas é muito importante que a gente entenda, né, até para que muitas vezes quando a gente apontar o dedo e falar assim, tal pessoa, ela é negra, a gente vê que ela é negra, mas ela não se assume, e culpabilizá-la de alguma forma, para que a gente entenda que existe, você se assumir como negro, você se aceitar como negro, quando você tem a possibilidade de ser lido como branco, né, é um ato político. E é um ato que vai fazer com que você sofra uma série de retaliações e as pessoas têm essa percepção, saca? Então, assim, se você está inserido numa comunidade que ela não te acolhe e está inserido numa sociedade que se você optar por assumir o que você é, ela vai te matar, você não pode culpar aquela pessoa por não assumir aquela que ela é, se você não acolhe ela de alguma forma, saca? Então, a gente tem que parar para analisar isso. Essa é minha última fala da noite. Jéssica e Thiago, se vocês quiserem finalizar, a gente se estendeu já bastante. Eu queria... Pode falar. Pode falar, Jéssica. Não, na verdade eu queria saber da Tiffany, porque ela foi a que menos falou hoje, tá quietinha. E eu acho que é a que mais ia ter assunto. Eu falei bastante, trouxe bastante coisa aí. Ainda não? Tiago, você viu em várias falas ainda não, Tiago? Porque o Rio de Janeiro todo mundo odeia o Cris mesmo. Eu queria agradecer. Hoje a presença foi muito alta, né? A gente teve uma audiência bacana. E falar que tipo, a minha mensagem era essa. Eu sou bem miscigenada, né? Dá pra ver pelos meus traços, pelos cabelos, que eu sou o que a galera chama de afropardo. Odeio esse termo. Eu vou bloquear todo mundo que me chama. Afrobege é muito chato, muito feio ser chamado assim. Porque o processo de identificação racial no Brasil, ele não é tão fácil assim, não é tão tranquilo. A gente, ao mesmo tempo, desde pequena, recebeu muito racismo, fui muito chamada de cabelo ruim. Eu fui a menina mais feia da escola. Quando caiu comigo na festa junina, o menino ou faltava ou chorava para não dançar comigo. Ao mesmo tempo que eu fui a mulata gostosa, porque eu sempre tive muito peito e bunda. E então todos esses processos, ao mesmo tempo que
eu sofri o racismo, as pessoas falavam, você não é negra. Imagina, você não é negra. Porque quando você é pardo, tem uma coisa assim, porque você é negra é muito ruim. Então eu falo assim, eu sou preta. Não, imagina, você é tão bonita. Não falei isso não, olha o seu cabelo, que bonito. Você não é preta, pelo amor de Deus. Então é nesse tom, né? E ao mesmo tempo, eu vi assim a questão do colorismo. Minha mãe é retinta, minha tia é retinta. Eu assumi o meu cabelo crespo há mais de 10 anos. A minha mãe e a minha tia ainda não assumiram. Então é um processo que eu reconheço que para ter cabelo tipo 4 é muito mais complexo. Apesar de eu ter sofrido opressão estética e racismo pelo meu cabelo, hoje em dia ele é um cabelo bonito. Né? E eu sou da geração que teve essa transformação. Na minha adolescência era cabelo ruim, mas hoje em dia é um cabelo bonito, é um cabelo aceito. Se eu for fazer uma entrevista de emprego com esse cabelo, eu sou contratada. Já alguém com cabelo 4C, Lucas falando que pardo não existe. Eu entendo seu ponto, Lucas, mas é só para ter uma diferenciação aqui das falas, porque se eu falar preta, eu não consigo me colocar no lugar racial que eu quero desenvolver. E como pardo ainda é um termo usado pelo IBGE para diferenciação de tons entre a comunidade negra, ele é útil para denominar que existe essa diferença de tonalidade. É por isso que eu estou usando o termo pardo, para reconhecer que eu sou essa preta mais clara e com fenotipos que não são aceitos, porque nem o fenotipo preto é aceito, mas eles são mais tolerados, né? E é isso, a gente repensar, lembrar que o auto-ódio é um plano, lembrar que o não reconhecimento étnico-racial é um plano, certo? Lembrar que o objeto de amor romântico ser a pessoa branca também é um plano. Então, todos esses planos foram sobrepostos sobre nós, né? Não é algo que a gente decidiu. Eu, como sou a pessoa de exatas, vou trazer aqui uma estatística. 84% dos casamentos da população preta é feita entre pessoas da mesma etnia. Então, a gente tem, sim, o costume de se casar entre nós, a gente tem costume, sim, de fazer famílias entre nós, a gente tem costume, sim, de nos manter em comunidade. Vamos parar de colocar defeitos em nós onde não existe. Nós somos, sim, um povo comunitário, nós somos, sim, um povo unido. A gente passou por um dos maiores processos de eugenia e extermínio da história da humanidade, e a gente sobreviveu durante tantos séculos, sendo a maioria da população. Se isso não for amor e união e senso de comunidade, eu não sei o que é. A gente não pode ter a gramática politizada que outros povos pretos têm, certo? Mas sai um pouquinho daí, não agora que a gente está em quarentena, mas quando a gente tiver a oportunidade, vai para as comunidades, vai para os quilombos que a gente não lembra. Vai para a comunidade, vai para o quilombo, vai para sua família. Se você olhar ali, você vai ver que tem sim união, que tem sim amor, que tem sim lealdade racial, que tem sim irmandade. Apesar de toda a estrutura racista que foi colocada em cima de nós para que a gente se odiasse, a gente conseguiu manter esse senso de irmandade, de coletividade, de amor. Então, vamos parar de tratar como verdade mentiras que foram faladas 1000 vezes. A gente tem esse defeito. A gente escuta uma mentira 1000 vezes e a gente entende como verdade. O povo preto brasileiro é sim unido, é sim um povo que se ama, é sim um povo que se protege. É um povo que talvez não tenha acesso à organização política que você queria que a gente tivesse. E aí eu te falo, de onde é que veio essa noção de organização política que você acha que a gente deveria ter? Quem é que definiu o que é organização política? Quem é que definiu o que é intelectualidade e inteligência? Quem é que definiu o que é uma mobilização social válida e o que é baderna? Então, vamos pensar, porque o que a gente está fazendo de mobilização muitas vezes está sendo chamado de baderna. O que a gente está criando de cultura, de autoafirmação e de autoestima, muitas vezes está sendo chamado de não cultura, de lixo. Então, vamos pegar esse lado exatas que eu tenho de análise crítica e vamos aplicar um pouquinho e analisar, será que é isso mesmo? Será que a gente não se ama? Será que... Eu estou vendo a minha comunidade, será que é isso que está acontecendo? A gente está aqui hoje debatendo esse tema por quê? Porque a gente se detesta? Né? Então, é esse meu recado, gente. Obrigado. Principalmente quando a polícia chega na comunidade, gente, tem irmandade sim. Tá todo mundo ali gravando, olhando os caras, entendeu? Então, pô,
Vamos parar com essas graças aí. Vocês são muito lindos. Eu acho assim que a gente finalizou bem. Eu acho que a gente precisa voltar, não só esse tema do colorismo, mas a própria questão do afeto sobre esse viés que a gente finalizou agora, entende? Porque, assim, esse processo que a gente contou, que é um processo difícil, para mim é um processo bem difícil, principalmente quando se fala dessa questão da hipersexualização e do estupro, para mim é um tema muito difícil, que é um tema que eu me debrucei durante muito tempo e é um tema bem difícil. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa entender que a nossa história ela é muito mais contada pelo viés da dor do que pelo outro, que é o nosso viés de resistência. E o que a Jéssica falou, o que a Kátia veio falando, que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, é muito isso. Eu acho que a gente precisa fazer o que a Lineker fala, sabe? É calmou, é isso, sabe? E trabalhar o outro lado também, sobre a outra narrativa, de, tipo, sei que talvez não dê tanto engajamento, mas é tão fundamental quanto falar sobre colorismo, falar sobre amor preto, fraternal ou não, mas sobre o viés nosso, o nosso viés autônomo e o nosso viés de resistência, de luta, mas que tem bastante afeto nessa história toda. Porque se a gente está aqui a 1h45 falando sobre, porque a gente entende que são pontos importantes, são pontos relevantes, mas que principalmente a gente está construindo algo, entende? Que esses 1h45 ele não é à toa, entende? Que isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso é importante, entende? Mas mais do que importante do que contar a nossa história através da dor, é contar a nossa história através desse outro lado também, que é pouco falado também, que é pouco divulgado também, que é tipo assim, cara, a gente é muito resistente, e a gente tem um senso de comunidade tipo, absurdo, e não precisa ter carteirinha de militante preto, porque a gente já tinha isso na época de escola, entende? Então, a gente já trabalhava sobre esses temas que a gente fala agora, obviamente, com um termo muito mais, menos rebuscado, vamos trabalhar assim, mas a gente trabalhava isso desde criança. Essa questão do afeto, da responsabilidade. Uma coisa que eu falei que é a sua última fala, mas vocês falaram umas coisas que retomaram uma questão. Quando a gente pensa no quilombo, né, nos quilombos que foram as principais unidades políticas de sobrevivência da população preta, ninguém avaliava quem era mais claro, quem era mais escuro. Tá? Não existia esse tipo de avaliação. Ninguém tinha muito acesso à leitura, mas ninguém pensava assim, pô, você conhece tal militante? Não conhece, então você tá fora, né? Que é o que acontece atualmente. Né? Tu não é, você não tem a carteirinha, tu tá fora, não. Até quando a gente pensa em revoltas que foram mais estruturadas, por exemplo, como a revolta dos malês, né? Que os caras eram pretos que tinham acesso à leitura. Eu não ouvi, o Thiago me corrige se eu estiver errado, pode me corrigir ao vivo, nenhum registro histórico do tipo, tu não leu Alcorão, então tu tá fora, né? Não existia esse negócio, não existia. E assim, o que possibilitou essas estruturas políticas serem tão fortes foi justamente, né, elas serem agregadoras e não serem excludentes. Então, assim, eu troco a palavra resistente pela palavra amor fraterno. A gente tem um amor fraterno absoluto por nós, porque quando um nosso é morto, assassinado pela polícia, que é quem mais nos mata, todos nós choramos. Ninguém questionou quando a Marielle foi morta o relacionamento que ela tinha com a Mônica, que era uma mulher branca. Ninguém pensou, eu não vi nenhum preto falando assim, nossa, mas ela eu não sinto dor pela morte dela porque ela se relacionava com uma mulher branca. Isso era uma coisa que, assim, não era importante pra gente, não era relevante. O que era importante é que ela era carne da nossa carne. Então, assim, se existe alguém que ama, é o povo preto. Vou fazer o Thiago aqui. Tem uma frase que eu sempre quis tatuar, que é uma frase de um samba, eu não vou citar um rap, eu vou citar um samba, que ele fala, mas eu tenho a pele preta, ninguém pode te amar mais do que eu. E é exatamente isso. O nosso amor, ele é tão absurdo que quando um dos nossos morre, independente de quem ele tenha sido, da forma como ele viveu, todos nós choramos. E até quando um branco morre de uma forma trágica, a gente chora. Você não vê a mesma reação do outro lado.
Quando a Marielle morreu, eles acusaram ela de várias coisas que ela não tinha cometido. Quando um branco morre de uma forma trágica, você não vê um preto falando, mas ele tinha isso. A gente sofre também. Então, eu reforço, ninguém sabe amar mais do que a gente. Nós amamos absurdamente. Tanto é que o que a gente faz até hoje é correr atrás de uma coisa chamada justiça social. Enquanto eles se organizam para nos matar. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é amor. Então, para mim, isso é um amor explícito, né, pela humanidade e principalmente pelos nossos, porque a gente chora, a gente sofre muito pela queda de cada corpo preto que cai, independente de como ele viveu, independente de como ele nasceu, independente do tom de pele que ele tem, a gente chora. Então, se a gente chora quando ele cai, por que a gente não pode aceitá-lo e acolhê-lo enquanto ele está vivo? Aceitar as pessoas de pele mais clara e acolher e amar muito as pessoas de pele mais escuras, já que elas são apartadas da sociedade e são mais discriminadas. Por que a gente não começa esse movimento, saca? É essa frase que eu deixo. Jéssica, quiser encerrar? Para dizer que a gente também ama a Tiffany. Eu vi um comentário falando, eu amo a Tiffany. Todo mundo ama a Tiffany. Todo mundo ama a Tiffany, gente. Tchau, gente. Eu só vou fazer um comentário. A Vi falou sobre LGBTQIA. Vi, se a gente foi heteronormativo, cis heteronormativo em algum ponto aqui, desculpa, podem mandar bronca sempre. A gente ainda está em desconstrução, mas é nossa responsabilidade sim. Então, ficou anotado aqui, nas próximas lives a gente vai tentar incluir a temática e usar linguagens mais negras, e valeu pelo toque. É isso, gente, beijão. Amei estar aqui com vocês. O Luca está perguntando como faz para participar do debate. Entra no nosso grupo. Se você estiver na página, vai estar um grupo lá linkado, Umbanza, Políticas Pretas, e lá, se você tiver interesse em participar de algum debate, você pode entrar aqui com a gente. Tá bom? Beijão, gente. Obrigado pela noite. Qualquer coisa, comentários na página, a gente continua. Gente, deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. Lewis Hamilton, ontem, fez a volta mais rápida da história da Fórmula 1. E ele tá só a 3 vitórias de bater o recorde do Michael Schumacher. O maluco é muito bravo. Fez a volta mais rápida da história da Fórmula 1, gente. Incrível. Tá vendo como a gente ama, gente? A gente não pode ver uma pessoa preta que a gente fica desse jeito, parecendo Július. Tchau, gente. Beijão. Bom domingo.